Capítulo 7: Micro-organizadores florais. Sobre a ação dos micro-organizadores florais, seu uso aliado à apometria, quais são eles e suas respectivas funções, como e quando aplicá-los. Em grego, organizar significa diatetes. No campo da medicina foi criado um capítulo novo, baseado neste termo. A diatetes-terapia é muito ativa quando aliado à despolarização da memória. A aplicação dos diatetes organizadores. Diatetes organizadores são equipamentos auxiliares de cura criados no mundo superior e empregados com a ajuda de médiuns em pacientes necessitados. Podem obter seus efeitos tanto no corpo espiritual como no corpo físico. São agentes curadores que se localizam no bulbo do corpo espiritual, colocados por mãos caridosas num somatório de energia animal do médium e da energia espiritual que condensadas, fixam os aparelhos no ser que deles precisa. Aconselha-se o uso de diadetes em todos os casos em que a medicina sideral constatar desarmonia entre o corpo físico e os corpos espirituais, por carência energética de qualquer desses corpos. Sua atuação se dá através de injeção energética aos moldes de homeopática. No corpo necessitado, que irá absorver aos poucos a energia, por isso demora que em alguns casos pode chegar a vários anos em atividade, até 16 anos. Pode ocorrer uma sintonia tão perfeita entre o corpo carente e o organizador que a energia é como que sugada em pouco tempo, fazendo com que o aparelho não mais necessite ser usado, caindo automaticamente do local aplicado, às vezes em poucas horas. A diferença de tempo na cura está diretamente ligada ao proceder do necessitado. Isto é, de acordo com sua fé e sua maior ou menor elevação espiritual, somada ao seu desejo íntimo de se tornar um homem de bem e praticante da caridade. Podem se apresentar ao vidente em cores que variam, inclusive, na intensidade de cor, de acordo com as necessidades do paciente a ser aplicado. Serão de muita utilidade na medicina moderna e nada impede a aplicação simultânea de um ou mais organizadores de uma só vez, num só paciente. Muitas equipes mediúnicas vêm adotando os organizadores, só que a maioria desconhece que mentores espirituais colocam em suas mãos tais aparelhos, que são aplicados pelo médium, que muitas vezes não sabe o que está aplicando, e muito menos sua técnica. Esses equipamentos possuem formato e cores de intensidades dos mais diversos, servindo à semelhança dos remédios florais e homeopáticos, às mais diferentes finalidades e doenças, atuando de modo sutil a partir dos corpos espirituais até atingir o corpo físico. Cairo Bueno de Camargo, trabalho apresentado no 3º Congresso Brasileiro de Apometria, em Lages, Santa Catarina. Um novo complemento terapêutico no desdobramento anímico espiritual. Também conduzidos pela espiritualidade, começamos a observar que nos pacientes atendidos em nossa casa eram instaladas pequenas flores. Curiosos, indagamos aos mentores o significado delas. Eles nos informaram, então, que se tratava de micro-organizadores florais, pequenos aparelhos utilizados para reharmonização dos níveis de consciência e reequilíbrio energético em caso de doenças. Segundo os amigos espirituais, os organizadores são construídos com base em moderno microprocessador, sempre na forma hexagonal, carregando consigo a mensagem curativa que será dinamizada pela ciência floral. Une-se, portanto, a cibernética e a tão difundida terapia floral, e ainda a apometria, cujas técnicas facilitam a implantação dos MOF. O que varia nos microorganizadores florais são as essências que proporcionam uma aparência diferenciada, que se adaptará ao desequilíbrio em questão.
Seu uso é recomendado em quaisquer desarmonias, desde as doenças físicas até as emocionais e psicológicas. Os microorganizadores podem ser solicitados à espiritualidade que os colocará na mão do operador, médium doutrinador, que deverá posicioná-los sobre o bulbo cerebral do médium ou do próprio paciente, ou sobre a parte do corpo afetada pelo desequilíbrio. Percebe-se ainda a instalação desses organizadores nos chakras, pois através deles se conseguirá um efeito dinamizador, capaz de perpetuar a ação dos pequenos aparelhos. Os microorganizadores normalmente ficam instalados no duplo etérico. Ao tratarmos de doenças orgânicas, essa posição é regra. Porém, pode ocorrer que a implantação dos mesmos nos corpos que forem portadores da causa raiz da problemática, em caso de doenças psicossomáticas ou mentais, os microorganizadores vão conter uma mensagem que se repetirá, tornando a frequência mental do paciente mais positiva, a ponto de modificar-lhe o comportamento desajustado. Específicos para cada doente ou anomalia, os organizadores florais resultam em grandes benefícios. O tempo para a percepção ou visualização dos resultados varia de acordo com o grau de aceitação do paciente. Lembramos que essa rejeição pode dificultar a ação dos mesmos, porém não elimina seus efeitos, mesmo que o tempo de permanência tenha se resumido a poucos segundos. Temos percebido casos de evidente melhora. Os fumantes e alcoólatras, a partir da instalação dos microorganizadores, diminuem consideravelmente o uso do vício, até sua total eliminação. Os microorganizadores florais podem e devem ser associados a toda e qualquer prática terapêutica, realizada com ou sem presença de médiuns. Não possuem efeitos colaterais, uma vez que são elaborados partindo de elementos vibracionais da natureza, unidos ao sentimento universal de amor, pelas mãos caridosas dos agentes da bondade divina que se encontram no mundo espiritual, trabalhando abnegadamente na seara do bem. E assim convidamos todos a observar e pesquisar a ação dos microorganizadores florais, mais uma técnica colocada em nossas mãos para auxiliarmos aqueles que estão envoltos em sofrimentos e dificuldades. Fabiana Donadel, Grupo Espírita Ramatiz, Laje, Santa Catarina. Relação de microorganizadores florais, MOF, operacionalização. Supondo que estamos a tratar uma pessoa que é dependente de álcool, estando seu corpo desdobrado e sintonizado a um médium, podemos colocar uma mão voltada para cima, em formato de concha aberta, pedindo à espiritualidade que prepare o MOF para o alcoolismo, enquanto com a outra mão podemos impulsionar a contagem até 7, por exemplo. Não há regra. Feito isso, mentalizamos a ativação do MOF em seu bulbo cerebral. Com o intuito de reforçar esta mentalização, podemos levar a mão atrás da cabeça do médium, localização do bulbo. Pode-se ainda dizer, colocando no corpo espiritual, impulsionando 1, 2, 3, ajustando ao corpo, impulsionando 1, 2, 3, liberando o efeito, impulsionando 1, 2, 3. Neste momento, inicia-se o tratamento via MOF. Aqui, ó, uns exemplos, ó. O MOF1 é o antifumo, essa aqui, ó. O MOF2, desequilíbrio emocional, é essa flor aqui. O MOF3 é virgem, pode-se gravar mensagens. Esse aqui, no caso, é como se tu escolhesse o que tu quer, ó. Tipo, tu escolhe a informação que tu quer colocar aqui. O MOF4, dependência química, esse aqui. O MOF5, retardo mental, é este. E o MOF6, câncer de mama e de próstata, esse amarelinho aqui. MOF7, metabolismo, o problema metabólico. O oitavo é ajustador de subníveis, que é este aqui, ó.
O nono é a harmonização de polaridade, que é este aqui. O 10º é a aceitação de paternidade e maternidade, este. O 11º, problemas de ordem sexual, este aqui. E o 12º é anemia falciforme, seria este. Ó. Algumas considerações. Não é necessário que o espírito ou corpo desdobrado esteja sintonizado, incorporado ao médium para colocar o MOF. Pode-se pedir o equilíbrio, pedir a equipe médica ou aos nossos irmãos. Pode-se pedir à equipe médica ou aos nossos irmãos caboclos ou ainda aos nossos irmãos pretos velhos para prepararem os MOF. Também não é necessário estender a mão em formato de concha. Pode-se pedir o preparo e depois colocar no corpo. Mentalizar a colocação no corpo, o ajuste e a liberação do efeito contribui bastante e quebra resistências energéticas. Aqui, ó. O 13º é do alcoolismo, MF do alcoolismo. Esse aqui, paciente comprometido pelo álcool. Este aqui para casos de paralisia nas pernas. E este aqui, ó, é para depressão. Normalmente, quando a entidade ou assistido está incorporado ao médium, é recomendado sempre perguntá-lo no final do tratamento se podemos colocar os MOF, sempre aceitam, pois ajuda. Pode-se colocar vários MOF, não há contraindicação, e cada um trabalha dentro de um nível vibratório, de forma paralela. Para questões em que não há MOF específicos, pode-se utilizar o MOF virgem, que é o 03, aquele que a gente coloca a informação do que a gente quer usar, para que a gente quer usar. Exemplo, a pessoa precisa ter maior confiança em si mesma, então pede-se a espiritualidade para preparar o MOF3 e acrescentar os elementos necessários para que a pessoa adquira confiança segundo suas necessidades. A dose é preparada de acordo com a necessidade da pessoa. Pode-se colocar nos chakras ou sobre órgãos afetados, exemplo, MOF, para câncer de mama e de próstata, na respectiva região afetada no corpo espiritual. Esse é o fim do capítulo 7.